Apocalipse capítulo 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Apocalipse 2, de 12 em diante. Esse foi o tema da nossa ministração na quinta-feira. E quem quiser pegar o estudo completo da quinta-feira, você pode depois solicitar aqui na secretaria e pegar o DVD. A intenção hoje não é trazer um estudo, mas é assimilar algumas coisas dessa carta que vão nos ajudar a compreender, a viver num tempo de mistura e num tempo de casamento. Casamento, de certa forma, é bom, mas o casamento com o mundo é péssimo. Pérgamo fala justamente sobre isso. Você já ouviu, talvez, falar sobre bigamia, duplo casamento. Pérgamo vem da mesma raiz, casamento. E per é um sentido de intensidade, ou seja, é um casamento muito forte, é um casamento muito intenso. No entanto, Pérgamo, acho que melhorou, queridos, obrigado. No entanto, Pérgamo, pela característica da cidade, fala de um casamento, mas é um casamento com o Estado, e é um casamento com o mundo, e é um casamento com o paganismo, é um casamento mau, não é um casamento bom, mas é um casamento que se manifesta no sentido de que a igreja, de alguma forma, não necessariamente a igreja, mas que aquela cidade, ela estava comprometida de tal forma com o seu meio, com o contexto em que ela vivia, e que ela, como igreja, corria um enorme risco. Qual risco? Uma igreja é uma igreja que se casa com Cristo, mas quando ela faz parte de uma cidade, onde esta cidade ela está totalmente comprometida com o paganismo, com a idolatria, com a imoralidade, com tudo aquilo que não está em linha com a palavra de Deus, então a tendência é que essa igreja, com o decorrer do tempo, ela vá se misturando, e ela vá perdendo a sua confissão de fé. Corre seu risco não somente no contexto de igreja, mas de indivíduo, cada um de nós, porque a gente passa um tempo aqui, 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui nesse templo, mas a maior parte da nossa vida é lá fora, é exposto a tudo que esse mundo nos oferece. E às vezes a gente fica impregnado. Essa Pérgamo, que é um casamento intenso, ela acaba se refletindo na nossa vida de diversas formas, sem a gente perceber, sem a gente se dar conta. E a gente acaba ficando tão acostumado com isso, que a gente acha que é assim mesmo que a gente tem que viver. Que a gente acha que os nossos argumentos são os argumentos lícitos, os mais racionais, os mais possíveis. Por quê? Porque a gente já não consegue mais discernir entre o bem e o mal. A gente não consegue mais discernir entre a luz e as trevas. A gente não consegue mais discernir entre o que vem de Deus e o que vem do diabo, mascarado como algo bom, porque está tão corrente na sociedade. As filosofias, elas se misturam de tal maneira que elas acabam entrando na nossa maneira de pensar. A gente estuda isso, a gente pensa isso, a gente vive isso, e a gente acha normal.
A gente acha que é normal. E o Senhor Jesus escreveu a carta à igreja de Pérgamo. E na quinta-feira a gente entrou em muitos detalhes acerca do contexto dessa cidade e o perigo que essa igreja vivia. Mas eu quero aqui, em poucas palavras, mostrar, antes de mostrar as 3 coisas de que nós necessitamos, para que esse casamento não nos contamine, esse casamento com o mundo, que é próprio da cidade, não seja a nossa realidade. Você precisa de 3 coisas. Mas antes de você entender as 3 coisas de que você precisa, você deve entender o que essa igreja experimentava. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aquela igreja de Pérgamo habitava no lugar onde Satanás habitava. Há várias razões que nos levam a crer que aquele era um lugar onde Satanás habitava. Pelos templos aos imperadores, vários templos haviam em Pérgamo. Isso por si só já caracteriza um lugar de adoração a um Deus que não é o nosso Deus. Adoravam seus imperadores. E além disso, o templo de Zeus, que a gente passou também no slide na quinta-feira. Ali havia um altar a Zeus. Acho que todos nós conhecemos um pouquinho aí da mitologia grega, e aí já ouvimos falar de Zeus, de Apolo, de Artemis, de tantos deuses da cultura grega. Pois bem, ali havia um enorme altar a Zeus. E no topo desse altar a Zeus havia um touro de bronze. Aquele touro de bronze, ele era colocado na parte mais alta deste templo, deste altar a Zeus, e ali eram feitos sacrifícios aos deuses estranhos. Mas a Bíblia fala de Antipas, que foi um homem fiel, que foi um homem de Deus, e muito provavelmente ele foi o pastor da igreja de Pérgamo. Esse Antipas, ele viveu um momento muito complicado, porque além de tudo isso que nós tínhamos ali, naquela cidade de Pérgamo, os templos aos imperadores, o altar de Zeus, tínhamos mais um terceiro elemento. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Esculápio ou de Asclépio, que era também um deus grego. Não põe o nome do seu filho nem de Asclépio e nem de Esculápio, mas era um deus grego chamado Deus da cura. E naquela época era muito comum existirem os templos hospitais. As pessoas chegavam enfermas e elas dormiam uma noite nesse templo ou nesses hospitais. Esquece o formato do hospital que você tem na sua mente. Eles dormiam naquele local e era um local impregnado, infestado de serpentes. E essas serpentes não venenosas, elas passavam pelo corpo das pessoas durante a noite. E pela manhã, essas pessoas buscavam seus sacerdotes para poder dizer: à noite, enquanto as cobras passavam por mim, eu tive tais e tais sonhos. E geralmente esses sonhos que as pessoas tinham eram trazendo o tipo de um diagnóstico do tipo de enfermidade que essas pessoas tinham. Então acordavam pela manhã, depois dos sonhos da noite, essas serpentes passavam pelo corpo, e no dia seguinte procuravam o seu sacerdote desses templos para poder dizer: olha, eu sonhei com isso, isso, isso. E então os sacerdotes anotavam, e se diziam que essas pessoas eram curadas a partir dessa exposição a este espírito, a um Deus que atribuía o nome de um Deus da cura, o Deus Esculápio ou Asclépio, o Deus da cura. Antipas, diz a história, que ele se levantou contra essa prática idólatra, essa prática pecaminosa, e por conta disso, em meio àquela grande batalha espiritual, este homem foi colocado dentro desse touro de bronze. E esse touro de bronze, ele pegava fogo por baixo. Nem precisa passar as figuras, obrigado, queridos.
o fogo passava, queimava esse touro de bronze. E a pessoa que era colocada lá dentro, só se ouvia os gemidos, e só se ouvia os gritos dessa pessoa que, aos poucos, ia sendo sufocado e queimado por causa daquele touro de bronze, com algumas saídas de som. E quem estava do lado de fora, ao ouvir o grito e o gemido de quem estava sendo torrado ali dentro daquele touro de bronze, quem estava do lado de fora, ouvindo o choro, o gemido e os gritos, era como se o touro estivesse vivo. E então aquela entidade que recebia a adoração, era como se estivesse viva. E então as pessoas entravam num grande êxtase, como que dizendo, o Deus a quem nós servimos está vivo. E a Bíblia diz que Antipas foi a fiel testemunha, que se levantou contra a prática, essa prática pecaminosa, que se levantou contra este espírito das trevas, que estava ali, entronizado na cidade de Pérgamo. A Bíblia diz, sei onde habitas. E onde você, igreja, habita, é onde Satanás habita, por meio de todos os templos pagãos, por meio do altar de Zeus que é levantado, e por meio deste touro de bronze, de um touro que é usado para sacrifício, e que nesse momento foi utilizado para sacrifício de um servo de Deus, chamado Antipas. Sei onde habitas, é o lugar onde está o trono de Satanás. No entanto, conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Começa a olhar, querido. Começa a olhar o preço que a igreja pagou no passado. Começa a olhar para a qualidade de vida que esses homens tiveram. Começa a olhar para o alto grau de entrega que esses homens vivenciaram. Comece a ter uma nova referência, comece a ter um novo padrão, e quando eu começo a elevar o meu padrão, eu começo a me exigir mais. Quando você olha para mim como padrão, você tem um nível de exigência, porque você olhou para mim. Mas quando eu olho para Antipas, eu me sinto muito pequeno. Quando eu olho para Antipas, quando eu olho para estes homens que deram a sua vida, que fizeram este tipo de confissão, que viveram com esta qualidade de comprometimento diante de Deus, eu olho para mim e fico envergonhado. Eu olho para a geração de agora e eu me sinto muito pequeno, mas me sinto feliz, porque se estou aqui nesse tempo, é porque Deus me quer aqui nesse tempo. Mas é importante que eu eleve o meu olhar, porque quando eu começo a elevar o meu padrão, eu começo a trabalhar um pouco mais nas áreas da minha vida que demonstram preguiça, comodismo. Eu começo a olhar para a minha vida e já não reclamo mais do horário do culto. Eu começo a olhar para esse nível de comprometimento e eu começo a entender que algumas reivindicações que a gente faz, mesmo nós aqui, são vergonhosas diante do padrão de vida que os cristãos viveram já em algum outro tempo e que alguns estão vivendo hoje em outros lugares. Por isso que eu preciso da carta de Pérgamo na minha vida hoje. Por isso que eu preciso conhecer sobre Antipas nos dias de hoje. Por isso que eu preciso conhecer o que significa o trono de Satanás numa cidade. Preciso conhecer. Porque isso vai elevar o meu padrão de vida, o meu nível de comprometimento. E não vou reclamar. Não vou reclamar das coisas que talvez pequenas que nos aborrecem hoje, diante do padrão que outras pessoas viveram. Versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição.
Pérgamo, igreja de Pérgamo, você que está habitando onde Satanás habita, vocês estão de parabéns, porque apesar de habitarem num lugar tão terrível como esse, vocês conservam o meu nome e vocês não negaram a fé, mesmo diante da morte do líder espiritual de vocês, mas vocês não fugiram, mas vocês não bateram a porta para o Evangelho e disseram, não quero mais, eu vou me misturar com o Império Romano. Não, vocês não fizeram isso, parabéns. Mas eu tenho algumas coisas contra vocês, porque vocês têm aí sorrateiramente os que sustentam a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão, queridos, é uma coisa assim. Balaão era um profeta. Entendam bem. Balaão era um profeta. Balaque, rei de Moabe, estava com medo de Israel, porque Israel estava chegando e Israel podia destruir Moabe. Balaque, rei de Moabe, chama Balaão, que é profeta, para profetizar, para amaldiçoar Israel. Já pregamos sobre isso numa ocasião. Vem cá, Balaão, se você vier, eu vou te acumular de ouro, vou te dar muito ouro, eu vou te dar prata, eu vou te dar bens. Se você amaldiçoar Israel, você vai se tornar rico, seus problemas financeiros acabaram, porque eu sou rei de Moabe, eu tenho condições de te galardoar. Balaão era um profeta, e ele profetizava pelo Espírito, mas alguém pode profetizar pelo Espírito e ainda assim ser corrupto no caráter. Alguém pode falar por Deus, mas ainda ter um caráter distorcido. É por isso que há confusão no mundo. Puxa, mas ele profetizou no nome do Senhor, ele foi usado pelo Espírito. É possível sim, que alguém seja usado pelo Espírito e ter um caráter deformado. Balaão, quando subiu ao monte, e ele foi para amaldiçoar Israel, ele não conseguiu amaldiçoar, só bênção. Só bênção. Ele viu Israel inteiro ali, e na hora que ele foi amaldiçoar, o Espírito se apoderou dele, e ele abençoou, 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 vendo todo Israel acampado naquele lugar grande. Foi bênção. Balaque, como é que Balaque se sentiu? Ficou doido da vida. Gente, Balaão, eu te chamei para amaldiçoar e você abençoa. Faz o seguinte, vamos mudar de monte. Aqui você viu o povo todo, pode ser que você tenha se impressionado aí com a multidão. Faz o seguinte, vamos para um outro monte e você só vai ver uma partinha do povo. Quem sabe, ao contemplar apenas uma pequena parte, mirradinha do povo, você se sinta impelido a amaldiçoar. Foram a outro monte e Balaão, quando foi amaldiçoar, bênção, e bênção, e bênção, e bênção, e Balaque ficou doido da vida. Balaque achou que, vendo apenas uma pequena parte, seria uma inspiração para amaldiçoar. Não amaldiçoou, abençoou. Faz o seguinte, vamos a um terceiro lugar. E no terceiro lugar, você vai ver o povo, mas não com a perspectiva da cidade, mas com a perspectiva do deserto. Quem sabe, olhando para o povo, vendo por detrás deste povo, esse deserto de sol escaldante, de poeira, de nada, de vazio, você possa amaldiçoar. Balaão subiu naquele lugar e abençoou, e abençoou, e abençoou. Não conseguiu amaldiçoar. Quando desceram do monte, Balaão, movido pelo amor ao dinheiro, chegou para Balaque e disse, não consigo amaldiçoar, mas eu posso te ensinar a fazer esse povo tropeçar. Vamos misturar o povo. Vamos fazer com que o povo de Israel se case com as moabitas, e vamos fazer com que os moabitas se casem com os povos de Israel, porque desta maneira os deuses moabitas virão a fazer parte do lar, das famílias do povo de Israel. E quando houver a mistura de deuses, a mistura de altares, então, por meio da mistura, já que a gente não consegue, por meio da profecia, amaldiçoar, vamos fazer com que o povo se case, Pérgamo. Vamos fazer com que o povo se case. Vamos trazer a contaminação por meio do casamento. E nessa hora, querido, eu quero falar casamento em todos os sentidos. Empresarialmente, você também pode se casar de forma errada.
Quantas pessoas entram em laços e mais laços, porque se casaram com as pessoas erradas. E não estou falando de casamento marido e mulher, mas entraram em aliança onde os deuses do outro lado vieram a contaminar a tua terra. E digo mais, infelizmente, tem muito cristão que está trazendo prejuízo para o ímpio. Às vezes o ímpio é mais correto. E aí vou tirar a palavra impiedade, porque se ele é ímpio, ele pratica a impiedade. Mas estou dizendo aquele que não é talvez evangélico. Mas o evangélico, às vezes, demonstra uma corrupção de caráter muito mais grave do que aquele que nunca entrou numa igreja evangélica. E isso para vergonha nossa. Para vergonha nossa. Tenho, porém, contra ti que você tem aí os que são da doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? É ensinar tropeço para o povo de Deus. É fazer com que o povo de Deus se case de forma errada. Se case tanto casamento marido e mulher, quanto casamento empresarial, como casamento de amizades, como casamento de associações, as mais diversas possíveis, que pode vir a fazer parte do nosso contexto de vida, e de repente a gente já não tem mais liberdade, a gente está amarrado a alguém, a gente está preso a alguém, a um jugo desigual e não avança, a gente não consegue caminhar. Casamentos, doutrina de Balaão, ensinar a pôr tropeço no caminho do povo de Deus. E eu tenho contra ti também, que tens aí os da doutrina dos nicolaítas. Nicolau significa conquistar. Conquistar, nesse caso, o leigo. Ou conquistar, o mais esperto conquistando o mais simples. E então a igreja, que era uma igreja de igualdade, mesmo que se tivesse ali os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, mas os apóstolos e profetas, evangelistas e mestres não era uma categoria especial, era gente como qualquer outro, comia com os outros, andava em pé de igualdade. Claro que eles eram respeitados pela posição espiritual que tinham, mas isso não lhes dava o direito de conquistarem ou de alcançarem um posto que de alguma forma pudesse oprimir alguma outra pessoa. E então os nicolaítas são aqueles que dominam ou aqueles que conquistam. E hoje nós vemos a igreja contaminada por hierarquias, não hierarquias que na verdade deveriam ser não assim. As hierarquias bíblicas tinham que ser assim. Ou seja, se eu sou pastor hoje, eu não devo estar aqui no topo da pirâmide. Se eu sou pastor hoje, eu tenho que estar na base mais baixa. Para quê? Para servir. Mas os nicolaítas são aqueles que vão subindo o degrau e se achando no direito de conquistar ou de dominar. E não é assim. Se utilizar da igreja para ficar rico. Se utilizar do povo de Deus para ganhar posição. Se utilizar da igreja com um propósito que Deus não estabeleceu no original. Estou aqui para servir. Diga para o seu vizinho, eu estou aqui para te servir. Diga isso para ele. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele
que o recebe. Esse é o contexto da igreja de Pérgamo. Uma cidade bem casada, mas infelizmente, bem casada com tudo que não presta. Bem casada, bem aliançada e bem contaminada, não a igreja, a cidade, muito contaminada com tudo que estava ao redor. Mas a igreja estava conseguindo se manter firme, a despeito daqueles cuja doutrina era de Balaão ou dos nicolaítas, mas a igreja estava firme no nome do Senhor e não havia negado a fé. Mas, amados, o que conserva a nossa fé em tempos de apostasia? 3 coisas. Em primeiro lugar, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E este que tem a espada afiada de 2 gumes é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que faz com que uma igreja que habita numa cidade que é o trono de Satanás, o que faz com que uma igreja não se corrompa? O que faz com que você não se corrompa? O que faz com que você não se case da mesma forma como Pérgamo se casou com o mal? O que faz com que seus filhos não se corrompam? Você precisa orar para que cada um deles possa ter uma experiência com a palavra. Mas não é a palavra de Deus sim, mas é a palavra na intensidade de Hebreus 4:12. O que transforma a vida do meu filho, o que transforma a vida da minha esposa, a minha vida e a sua vida, é a palavra de Deus na intensidade de Hebreus 4:12. Porque, amados, nós podemos passar pela palavra, mas se ela não cortar, como ela corta em Hebreus 4:12, ela passará superficialmente na nossa mente. Ouviremos uma pregação, faremos parte de um estudo bíblico talvez, mas a intensidade de Hebreus 4:12 é diferente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra. Diga, a palavra que transforma a minha vida é a palavra que penetra. Diga mais uma vez, é a palavra que penetra. E, meu amado, eu queria que você tivesse essa visão de uma espada penetrando. Não é uma espada que fica na superfície. Não é uma espada de que eu ouço falar. Mas é de uma espada e que ela é cortante de tal maneira que ela penetra. Ela corta e ela divide. Mais cortante do que a espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Às vezes você tem na sua alma ambições egoístas. Você tem muita vaidade na sua alma. Às vezes você tem muita inveja. Às vezes eu tenho muita inveja ou muitos ciúmes. E onde essas coisas estão alojadas? Na esfera da nossa alma, das nossas expectativas, dos nossos sentimentos. Pode ser que você tenha muita amargura, muita lembrança ruim, muita gente que te fez mal, muita gente que te decepcionou. E existem arquivos na sua memória, na sua alma, que contaminam a sua forma de decidir, de pensar e de escolher hoje. Mas, amado, essa palavra quando ela vem, ela penetra de tal maneira que ela divide alma e espírito. O que eu tenho no meu espírito? As sementes da palavra de Deus que estão armazenadas. A minha relação com Deus é no meu espírito.
E na minha alma, sentimentos, emoções, coisas que às vezes eu recebi dos homens ou da experiência de vida, mas vem a palavra de Deus e cura tudo, e corta tudo, e traz um diagnóstico completo, perfeito de cada coisa, e tudo se torna claro diante dos meus olhos. Mas essa palavra precisa penetrar. Se ela não penetra, queridos, ela não transforma. Se essa palavra não penetra, ela não transforma. Dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela toca no meu corpo, ela afeta a minha maneira de eu lidar com o meu corpo. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, por onde eu passo, por onde eu caminho, ela afeta o meu espírito, ela afeta a minha alma, ela afeta o meu corpo, muda a minha forma de lidar comigo mesmo em todos os âmbitos da minha vida, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discernir os pensamentos. Discernir os pensamentos. O que você tem pensado? Propósitos do coração. Já nos diz um profeta de que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E é justamente essa palavra que penetra, divide alma e espírito, juntas e medulas, discerne pensamentos e discerne os propósitos do coração. É dessa qualidade e é dessa intensidade da palavra que eu preciso na minha vida. Mas sabe qual que é a minha frustração desse exato momento? É que, desse público que nós temos aqui, ouvindo a palavra, apenas uma pequena porcentagem vai fazer disso que eu estou dizendo aqui um motivo para você mudar o seu estilo de vida, mudar o seu comportamento em relação à palavra de Deus. Ou seja, a grande maioria vai continuar não se expondo à palavra. A grande maioria vai continuar, talvez, na mesma toada que o pessoal fala? Na mesma toada, de sempre. E o que eu estou dizendo aqui, talvez não tenha, para alguns ou para muitos, nenhum significado prático de mudança de comportamento em relação à palavra. E eu gostaria que, em nome de Jesus, você me convencesse do contrário na sua vida. Que você me convencesse do contrário. De que essa espada que impede que uma igreja se apostate, e apostasia significa se separar, que essa palavra mostre suas vaidades, mostre as minhas vaidades, mostre o meu orgulho, discirna os meus pensamentos, discirna os propósitos do meu coração, e faça o mesmo na sua vida, de tal maneira que ela penetre rasgando alma e espírito, juntas e medulas, discernindo pensamentos e mostrando os propósitos do coração. Em nome de Jesus. Amém? Pergunta para o seu vizinho: essa espada vai penetrar na sua vida dessa forma? Pergunta isso para ele. Então agora quero profetizar o contrário. Quero declarar em nome de Jesus que a grande maioria aqui vai receber essa intervenção da palavra de Deus e a sua vida nunca mais será a mesma. Essa palavra penetrará até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, vai discernir pensamentos, vai discernir os propósitos do seu coração, e a sua vida será impactada e transformada da água para o vinho, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você vai ver o efeito disso. A sua resposta ao Evangelho, a sua resposta aos desafios que Deus te coloca nesse tempo da sua vida. Você vai perceber o quanto essa palavra penetrou, o quanto ela rasgou.
Em nome de Jesus. A segunda coisa de que você precisa e que eu também preciso. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Quantos querem do maná escondido? Talvez alguns digam, pastor, não sabia nem que tinha maná, quanto mais maná escondido. Sabia nem que tinha maná? Então eu quero te explicar que maná era uma comida que descia dos céus e que sustentou o povo por 40 anos no deserto. O povo não tinha supermercado, o povo não tinha Carrefour, nem Tonim, nem padaria, não tinha nada, o povo estava no deserto. E o povo clamou, Senhor, precisamos comer. O que Deus fez? Mandou descer maná dos céus. E todos os dias o povo colhia. O que quer dizer maná? Manhu, que significa, o que é isto? Maná significa, o que é isto? Por quê? Porque era uma comida nova. Não era carne de boi, não era carne de peixe, não era carne de frango, não era fruta, não era maçã, não era nada conhecido. Era algo totalmente novo. Diga, eu quero nessa semana algo totalmente novo. Diga, eu quero algo totalmente novo, totalmente novo, totalmente novo, totalmente novo. Aleluia. E quando você come desse algo novo, você diz, verdadeiramente estou saciado. Quando alguém ouvia no passado uma bela pregação, as pessoas diziam, puxa, hoje eu bebi de balde. Porque era algo que era tão gostoso, que saciava, que mitigava a sede por completo, e a pessoa falava, puxa, hoje eu bebi de balde. Era uma comida nova, que descia dos céus. Manhu, o que é isto? Algo novo. O que faltava, querido, para as igrejas que começaram a se casar com o mal? Maná. Sabe o que significa maná nesse contexto? Porque eu já falei da palavra de Deus. Agora eu quero usar maná no sentido de uma relação fresca, diária, nova, com Deus, todos os dias. Porque o maná, ele tinha que ser recolhido, ele tinha que ser colhido antes do sol queimar, porque ele derretia. Então o povo acordava cedinho, e ia colher aquele maná, ele tinha uma aparência diferente de tudo aquilo que eles conheciam, e eles tinham que colher e colher antes do sol, porque o sol vinha e derretia, e lá se foi o maná. Era cedo, e era diário. E alguns guardavam o maná de hoje com medo de amanhã não ter, mas o maná de hoje não serve para amanhã, porque o maná que eles colhiam num dia e que deixavam por outro dia apodrecia. E sabe o que acontece com os crentes que se apostatam da fé? Eles vivem apenas com a mensagem de domingo, mas segunda-feira tem que ser uma mensagem nova na sua vida. A terça-feira tem que ser uma mensagem nova, a quarta-feira tem que ser uma mensagem nova, a quinta-feira uma mensagem nova, a sexta uma mensagem nova, o sábado uma mensagem nova. Pastor, então eu tenho que ir todo dia para a igreja? A igreja somos nós, a igreja não é isso daqui não, isso aqui é um templo que é levantado para facilitar a nossa reunião, mas a igreja sou eu, o maná está à minha disposição, Jesus está todos os dias comigo, no lugar onde eu ando, por onde eu caminho, eu posso falar com Ele toda hora, a qualquer instante. E eu quero lhe perguntar, você já falou com Jesus hoje? E eu não estou falando do culto aqui, não estou falando dos hinos, porque infelizmente, até nas horas dos hinos, a gente está com a nossa cabeça em outro lugar. Nem aqui, talvez seja o lugar ideal. Porque eu posso estar aqui, cercado de pessoas, mas longe do maná. Longe da espada.
longe de Cristo. E a pior tragédia é um cristão sem Cristo. Essa é a pior tragédia. O cristão sem Cristo. E o Senhor está dizendo, ao que vencer, ó igreja, ao que vencer, ao que comeu maná todo dia, ao que vencer, ao que priorizou a comunhão comigo, ao que come da minha comida, ao que sacia a sua alma com aquilo que realmente é bom, darei o maná escondido. Sabe por que maná escondido? Está na Bíblia. A arca da aliança, que foi colocada no tabernáculo, Deus pediu para Moisés, prepara um jarrinho e põe o maná, uma porção do maná, põe dentro desse jarro. Porque essa porção do maná que é colocada dentro do jarro, e dentro do jarro é colocado dentro da arca, nunca se estraga. Nunca vai se estragar. Ao que vencer, eu darei desse maná escondido, porque a arca está com o Senhor, assim como a árvore da vida está com o Senhor, assim como o rio de águas cristalinas, esse rio está com o Senhor. Ao que vencer no seu dia a dia, comendo da boa comida, relacionando-se com Cristo, não vivendo apenas das pregações de domingo, mas tendo a sua vida de comunhão, de intimidade com Deus, sendo viva, sendo genuinamente experimentada. Ao que vencer, eu darei deste maná escondido, desse maná que foi para o jarro, e do jarro foi para a arca, e desta arca foi para mim. Essa arca é Cristo, e se Cristo está em mim, eu como deste maná cada dia, mas naquele dia o Senhor me dará do maná escondido. Do maná escondido. Do que eu preciso? Preciso da palavra de Deus. E do que eu preciso? Eu preciso de uma comunhão diária. Eu preciso de uma comunhão diária. Eu preciso falar com Deus, andar com Ele. E meu querido, você não precisa apenas falar com Deus, você precisa ouvir a Deus. Não chega no seu tempo de oração como uma metralhadora, e falando, e saindo de lá achando que você falou com Deus, que você não falou com Deus. Ter comunhão com Deus, talvez seja passar 1 hora sem abrir a boca. Talvez ter comunhão com Deus num determinado momento é você simplesmente se colocar diante dEle sem falar nada, até que de repente Ele venha sobre você com asas abertas e comece a trazer para você a maneira como você tratou sua esposa, a maneira como você lidou com o dinheiro, a maneira como você tratou teus empregados. E naquela hora, sem você falar nada para Ele, mas Ele vai falar muito com você. E aí você vai chorar, aí você vai lavar sua alma, aí você vai se sentir penetrado por essa espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E alguma coisa nova vai acontecer no seu coração. Em nome de Jesus. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pedrinha branca. Alguns juízes, quando estavam julgando alguns réus, quando estariam para absolver, colocavam diante deles uma pedrinha branca. Quando estavam para condenar, colocavam uma pedrinha preta. Pedrinha branca, um sinal de absolvição. Era muito comum o uso da pedra branca, até mesmo nas Olimpíadas gregas. Quando um atleta chegava no seu lugar, o seu troféu era uma pedra branca, de mármore, escrito o nome: você é vencedor.
seja por meio da absolvição, ou seja por meio da vitória, de uma forma ou de outra, naquele dia, receberemos uma pedrinha branca e o nome escrito. Mas o interessante disso, um novo nome, diga novo nome, aleluia, diga eu tenho um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Naquele dia, ao vencedor, será dada uma pedrinha branca com o nome. Meu nome hoje é Wilson, eu não sei qual será o meu nome lá na glória, eu não sei qual será o seu nome lá na glória, mas nome, o novo nome tem a ver com uma mudança de identidade. Só você sabe o que Deus fez na sua vida. Só você sabe. E quando você chegar lá na glória, você vai receber um novo nome. E esse nome será uma descrição daquilo que ele construiu no decorrer da sua história. Como o testemunho que o Saulo compartilhou, daquele Saulo de lá e do Saulo de cá, houve uma mudança. O que Deus fez na sua vida? O que eu preciso, amado, para não me corromper e para não me deteriorar? Eu preciso de 3 coisas. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de uma comunhão diária, e eu preciso de uma nova identidade. E essa nova identidade não pode ser apenas a nova identidade do cristão que se converteu, apenas, também. Mas o Wilson de hoje já precisa ser o Wilson melhorado em relação a ontem. A minha identidade de hoje já precisa ser uma identidade mais consciente do que foi a identidade do dia de ontem. É uma identidade que se renova. É um nome que se renova. Eu acredito que dessa forma Deus completará a obra em nossas vidas. Eu quero orar pela igreja. Por favor, venha aqui à frente, vamos orar.